Meu nome é Irene Santos, tenho 75 anos e durante 40 anos fui parteira aqui em Pedra Branca. Trouxe ao mundo mais de 500 bebês, mas tenho um nascimento que me assombra até hoje. Não pelo parto em si, mas pelo segredo que descobri naquela noite. Em agosto de 1990, eu fiz o parto da filha da Maria José Oliveira. Todo mundo na cidade acreditava que o pai era o Ricardo, marido dela. Mas eu sei a verdade. Eu sei quem é o verdadeiro pai dessa menina. E em 33 anos, nunca contei para ninguém, nem para a própria Maria José. Hoje, essa menina é uma mulher de 33 anos, casada com filhos. Ela se chama Ana Paula. E ontem ela apareceu na minha porta, fazendo perguntas que me gelaram o sangue. Perguntas sobre o dia que ela nasceu, sobre coisas que só eu sei. Tô aqui sentada na minha varanda, olhando para a rua onde ela cresceu brincando, porque não aguento mais carregar esse peso sozinha. Vocês vão entender porque nunca falei nada, porque protegi esse segredo e como uma única noite mudou o destino de tanta gente. Quando se guarda um segredo sobre paternidade, não é só uma mentira. É a vida inteira de uma pessoa que pode desabar. Preparem-se, porque vou contar tudo do jeito que aconteceu. Era uma quinta-feira de manhã, quando Ana Paula bateu na minha porta. Eu estava regando minhas plantas no quintal quando ouvi a voz dela. Dona Irene, posso conversar com a senhora? Ana Paula sempre foi uma menina educada, virou advogada, casou bem, tem 2 filhos lindos. Mas quando olhei para ela ontem, vi uma mulher perturbada com olhos vermelhos de quem não dormiu. Claro, filha, entra, vem tomar um café. Ela sentou na minha mesa da cozinha, a mesma mesa onde tantas vezes comeu bolo quando era criança. Mas não era mais uma criança. Era uma mulher de 33 anos com uma pergunta que eu sempre soube que um dia viria. Dona Irene, a senhora se lembra do dia que eu nasci? Meu coração disparou. Lembro sim, filha. Foi um parto tranquilo. Você era um bebê saudável. A minha mãe, ela disse alguma coisa estranha naquele dia? Alguma coisa sobre meu pai? Ali eu soube que minha hora tinha chegado. Depois de 33 anos, Ana Paula estava desconfiando de alguma coisa. Por que você está perguntando isso, filha? Porque eu fiz um teste de DNA com meu pai. E não bateu, Dona Irene. O Ricardo não é meu pai biológico. O mundo desabou na minha cabeça naquele momento. 33 anos atrás. Madrugada de 15 de agosto de 1990. Era uma madrugada quente de agosto, quando Maria José chegou na minha casa, em trabalho de parto. Ela estava casada com Ricardo há 2 anos. Um casamento que toda a cidade comentou porque ela era filha de família rica e ele era mecânico. Dona Irene, a bolsa estourou, ela disse, se segurando na barriga. Ricardo foi buscar o carro, já vem me buscar. Mas o parto foi mais rápido do que esperávamos. Ana Paula nasceu ali mesmo, na minha casa, antes do Ricardo chegar. E foi na hora que ela nasceu que eu vi. A menina era idêntica ao João Carlos, irmão mais novo do Ricardo, idêntica mesmo. Os mesmos olhos claros da família Ferreira, o mesmo formato de rosto, a mesma covinha no queixo. Era impossível não ver. Maria José estava exausta, mas quando pegou a filha no colo, viu desespero no olhar dela. Ela também tinha visto. Ela sabia que qualquer um ia perceber que aquela criança não era do marido. Dona Irene, ela sussurrou, ninguém pode saber, ninguém pode desconfiar. Desconfiar de quê, filha? A senhora sabe de quê? Olha para ela, olha para minha filha e me diz que não vê. Foi aí que entendi. Maria José tinha tido um caso com João Carlos, cunhado dela, e aquela criança era fruto dessa traição. Enquanto esperávamos Ricardo chegar, Maria José desabou. Contou tudo entre lágrimas, segurando a filha recém-nascida. Foi só uma vez, Dona Irene. Juro por Deus que foi só uma vez. Ela me contou que Ricardo tinha viajado a trabalho por 1 semana. João Carlos, que morava na mesma rua, foi ver se ela precisava de alguma coisa. Uma coisa levou a outra e aconteceu. Eu me arrependi no mesmo instante, ela chorava. Nunca mais falei com ele a sós.
Fingi que nada tinha acontecido. João Carlos era solteiro na época, 3 anos mais novo que Ricardo. Trabalhava na mesma oficina que o irmão, mas sempre foi o mais bonito da família, o que as mulheres ficavam suspirando. Quando descobri que estava grávida, pensei que podia ser do Ricardo. Ela continuou. Rezei tanto para que fosse dele, mas olha para ela, dona Irene. Qualquer um vai ver que ela não é filha do meu marido. Ana Paula realmente era a cara do João Carlos. Qualquer pessoa que conhecesse a família ia perceber na hora. E agora, o que eu vou fazer? Maria José me perguntou desesperada. Primeiro vamos cuidar de você e da bebê, eu disse. Depois a gente pensa no resto. Mas eu já sabia que aquele segredo ia ser pesado demais para carregar sozinha. Ricardo chegou correndo, preocupado, quando Ana Paula já tinha nascido há 1 hora. Ele entrou na minha casa suando, despenteado, com cara de quem tinha corrido muito. Maria José, como você tá? E o bebê? Tá tudo bem, Maria José respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. Ela nasceu rapidinho. Quando Ricardo pegou Ana Paula no colo, meu coração apertou. Era um homem bom, trabalhador, que amava a tia esposa e já amava aquela filhinha antes mesmo de ela nascer. Ela é linda, ele disse com lágrimas nos olhos. É igualzinha a você, Maria José. Mas não era. Ana Paula não se parecia nada com a mãe. Era a cara do João Carlos. E eu tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde alguém ia perceber. Obrigado, dona Irene, Ricardo me disse. A senhora salvou minha família. Eu não respondi nada. Como é que eu ia dizer para um homem feliz que a filha que ele estava segurando não era dele? Maria José me olhou por cima do ombro do marido. Seus olhos imploravam silêncio. E naquele momento eu tomei uma decisão que mudaria minha vida. Ia guardar aquele segredo. Foi um parto tranquilo, eu disse. Ana Paula é uma menina saudável e forte. Ricardo sorriu, beijou a filha na testa. E saiu dali o pai mais orgulhoso do mundo. Um pai que criaria uma filha que não era dele, sem nunca saber a verdade. Conforme Ana Paula crescia, a semelhança com João Carlos ficava mais óbvia. Nos primeiros meses, Ana Paula era só um bebê como qualquer outro, mas conforme foi crescendo, a semelhança com João Carlos ficou impossível de ignorar. Quando ela fez 1 ano, foi óbvio para qualquer um que conhecia a família. Os mesmos olhos azuis, o mesmo cabelo cacheado, o mesmo sorriso. Era João Carlos em versão menina. Eu ficava observando as reações das pessoas. Algumas olhavam estranho, mas ninguém tinha coragem de comentar nada. Afinal, quem ia ter peito de sugerir que Maria José tinha traído o marido? João Carlos, coitado, se afastou da família depois que Ana Paula nasceu. Não ia mais na casa do irmão, evitava os almoços de domingo na casa da mãe, quando sabia que Ricardo e Maria José iam estar lá. O João Carlos está estranho. Ricardo comentou comigo uma vez. Parece que está evitando a gente. Deve ser coisa da sua cabeça, eu respondi. Mas sabia exatamente por que João Carlos estava se afastando. Ele também tinha visto. Ele sabia que Ana Paula era filha dele. Maria José vivia nervosa. Toda vez que alguém comentava que Ana Paula era bonita, ou que tinha olhos lindos, ela ficava tensa. Sabia que mais cedo ou mais tarde, alguém ia fazer a conexão. Dona Irene, ela me procurou quando Ana Paula tinha 2 anos. Eu não aguento mais. Toda vez que alguém olha para minha filha, eu tenho medo que descubram. Calma, filha. Ninguém desconfiou de nada ainda. Mas eu estava mentindo. Eu sabia que várias pessoas já tinham reparado na semelhança, só não falavam nada por respeito ou por medo de causar problemas. Quando Ana Paula fez 3 anos, João Carlos tomou uma decisão que pegou toda a família de surpresa. Se mudou para São Paulo. Vou tentar a vida na capital, ele disse para a família. Aqui não tem mais oportunidade para mim? Mas eu sabia o verdadeiro motivo. Ele não conseguia mais ver Ana Paula crescendo, sabendo que era filha dele, e não poder assumir. Não conseguia olhar para o irmão criando sua filha como se fosse dele.
Ricardo ficou triste com a partida do irmão. Não entendo por que o João Carlos quer ir embora. Ele me disse: a gente sempre foi tão unido. Maria José, por outro lado, pareceu aliviar um pouco quando o João Carlos foi embora. Com ele longe, diminuía o risco de alguém reparar na semelhança entre ele e Ana Paula. Mas Ana Paula sentia falta do tio. Ela era pequena, mas tinha carinho por João Carlos. Sempre perguntava quando ele ia voltar, porque ele não vinha mais visitá-los. Tio João foi trabalhar longe, Maria José explicava. Mas ele gosta muito de você. Eu ficava com dó da criança. Ela não entendia por que o tio, que sempre foi carinhoso com ela, de repente tinha sumido da vida dela. João Carlos mandava cartões no aniversário dela, presentes no Natal, mas nunca mais voltou para visitar a família. Ele ligava para a mãe, falava com Ricardo por telefone, mas evitava qualquer encontro presencial. Meu irmão está diferente desde que foi para São Paulo, Ricardo comentava. Parece que tem medo de voltar aqui. Se ele soubesse que João Carlos tinha medo mesmo, mas não era de voltar para a cidade. Era de olhar para a filha que ele nunca poderia assumir. Ana Paula cresceu sendo uma menina inteligente e observadora. Quando chegou na adolescência, começou a fazer perguntas que deixavam Maria José nervosa. Mãe, por que eu não pareço com você nem com papai? Ela perguntou aos 15 anos. Você tem traços dos seus avós? Maria José respondia sempre. Mas eu pareço com o tio João Carlos. Todo mundo fala isso. Maria José ficava branca toda vez que Ana Paula mencionava a semelhança com o tio. Que bobagem, filha. Você é igual a mim quando eu tinha sua idade. Mas Ana Paula não era boba. Ela via as fotos da família, comparava, fazia perguntas. E eu, que acompanhei ela crescer, via o desconforto crescendo dentro dela. Dona Irene, ela me procurou quando tinha 16 anos. A senhora que fez meu parto, né? A senhora lembra de alguma coisa estranha no dia que eu nasci? Meu coração disparou. Estranha como, filha? Sei lá, minha mãe fica nervosa toda vez que eu pergunto sobre o dia que nasci. Parece que tem alguma coisa que ela não quer contar. Seu parto foi normal, Ana Paula. Você nasceu saudável. Seus pais ficaram muito felizes. Mas eu via que ela não estava convencida. Ana Paula sempre foi esperta. E estava começando a juntar as peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia que existia. O pior era que João Carlos, mesmo morando em São Paulo, ainda mandava presentes caros para ela. Presentes que um tio normal não mandaria. E Ana Paula percebia isso também. Por que o tio João manda presentes tão caros se ele mal conhece a gente? Ela perguntava. Maria José não sabia o que responder. Em 2010, quando Ana Paula tinha 20 anos, João Carlos voltou para Pedra Branca. A mãe dele tinha ficado doente e ele não teve escolha a não ser voltar para cuidar dela. Quando ele voltou, Ana Paula já era uma mulher adulta. E a semelhança entre eles era ainda mais gritante. Era como se fossem pai e filha mesmo, impossível de negar. No primeiro encontro deles em 20 anos, na casa da avó de Ana Paula, o clima ficou tenso. João Carlos mal conseguia olhar para ela e Ana Paula ficou estranhando o comportamento do tio. Você mudou muito, tio João, ela disse, tentando puxar conversa. Você também, ele respondeu, visivelmente desconfortável. Virou uma mulher bonita. Ricardo, que sempre foi ingênuo, ficou feliz com o retorno do irmão. Agora a família está completa de novo, ele disse. Mas Maria José estava um caco. Com João Carlos de volta, todas as suas inseguranças voltaram. Ela sabia que agora seria impossível esconder a verdade por muito tempo. Dona Irene, ela me procurou depois desse primeiro encontro. Eu não vou conseguir manter esse segredo com João Carlos aqui. Já faz 20 anos, Maria José. Talvez seja a hora de contar a verdade. Contar a verdade? Você tá louca? Isso vai destruir minha família. Mas eu sabia que a verdade sempre cobra seu preço. E o preço de 20 anos de mentira estava ficando alto demais para pagar. Com João Carlos de volta na cidade,
Ana Paula começou a reparar em coisas estranhas. A tensão entre ele e Maria José era palpável. Eles evitavam ficar sozinhos no mesmo ambiente. Não se olhavam nos olhos. Mal conversavam. Mãe, aconteceu alguma coisa entre você e o tio João? Ana Paula perguntou um dia. Que pergunta é essa? Claro que não aconteceu nada. Então por que vocês agem como se fossem estranhos? Antes ele não vinha visitar a gente. Agora que voltou, vocês mal se falam. Maria José não sabia o que responder. Como explicar que não conseguia olhar para o cunhado porque ele lembrava o erro que ela tinha cometido 20 anos atrás. João Carlos também estava sofrendo. Eu o via na rua, no mercado, na farmácia e sempre perguntava como ele estava. Tô bem, dona Irene, só cuidando da minha mãe. Mas eu via que ele não estava bem. Ele olhava para Ana Paula com uma mistura de amor e dor que partia meu coração. Era um pai que não podia ser pai, que assistia a filha chamar outro homem de pai. Ela é uma moça bonita, não é? Ele me disse uma vez quando viu Ana Paula passando na rua. É sim, Ana Paula sempre foi uma menina especial. Especial, ele repetiu com um sorriso triste. Ela merece saber a verdade, dona Irene. Você acha? Acho. Mas não sou eu quem tem que contar. Ele estava certo. A verdade não era dele para contar. Mas também não era minha. Era de Maria José. E ela estava cada vez mais longe de admitir o que tinha acontecido. Em 2015, Ana Paula se casou com Fernando, um rapaz bom que conheceu na faculdade. Foi um casamento lindo, com toda a família presente. Mas eu nunca vou esquecer a cena no altar. Ricardo estava radiante, levando a filha até o noivo. Maria José chorava de emoção na primeira fileira. E João Carlos estava no fundo da igreja, sozinho, vendo a filha que ele nunca pôde assumir se casando. Durante a festa, eu vi João Carlos se aproximar de Ana Paula para cumprimentá-la. Parabéns, Ana Paula. Você tá linda. Obrigada, tio João. Fico feliz que você veio. Eles se abraçaram e eu vi lágrimas nos olhos dele. Era um pai se despedindo da filha que nunca foi oficialmente sua. Ricardo fez um discurso emocionante sobre ter criado Ana Paula desde pequena, sobre o orgulho que sentia dela. João Carlos ouviu tudo em silêncio, sabendo que aquelas palavras deviam ser dele. Minha filha, Ricardo disse no discurso, você é a alegria da minha vida. João Carlos saiu da festa mais cedo. Disse que não estava se sentindo bem. Mas eu sabia que ele não aguentava mais ver o irmão recebendo o amor e o reconhecimento que deviam ser dele. Ana Paula percebeu que o tio tinha ido embora. Cadê o tio João? Ela perguntou para a mãe. Ele não estava se sentindo bem? Maria José respondeu. Que estranho, ele estava bem ainda há pouco. Depois daquele dia, João Carlos voltou para São Paulo. Disse que a mãe já estava melhor, que precisava voltar ao trabalho. Mas eu sabia que ele tinha fugido de novo. Não conseguia mais ficar perto da verdade sem poder falar. Ana Paula teve 2 filhos, Gabriel em 2017 e Sofia em 2019. E adivinha com quem as crianças se pareciam? Com João Carlos, claro. Gabriel nasceu com os mesmos olhos azuis da família Ferreira, o mesmo cabelo cacheado. Sofia veio com a mesma covinha no queixo que João Carlos tinha. Meus netos são a cara do meu irmão, Ricardo comentou rindo sem perceber a ironia do que estava dizendo. Maria José ficava visivelmente desconfortável com esses comentários. Ela via os netos e enxergava João Carlos bebê. Era como se a genética estivesse gritando a verdade que ela tentava esconder há quase 30 anos. Ana Paula também começou a reparar mais na semelhança. É engraçado como as crianças puxaram para o lado dos Ferreira. Ela comentou comigo uma vez, especialmente para o tio João. Genética é uma coisa curiosa mesmo, eu respondi tentando desconversar. Às vezes eu olho para o Gabriel e é como se estivesse vendo uma foto do tio João criança. Mamãe tem foto do tio quando era pequeno? Maria José ficou nervosa com essa pergunta. Não sei, filha. Vou procurar. Mas as fotos nunca apareceram.
Maria José tinha medo de mostrar porque a semelhança seria inegável. João Carlos continuava em São Paulo, mas mandava presentes caros para os sobrinhos netos. Presentes que, de novo, eram caros demais para um tio distante. Por que o tio João manda presentes tão caros para os meus filhos? Ana Paula perguntava. Ele mal conhece eles. Ele tem carinho pela família, Maria José respondia sempre. Mas Ana Paula não era boba. Ela estava juntando as peças de um quebra-cabeça que cada vez fazia mais sentido. Em 2023, Ana Paula resolveu fazer um teste de DNA por curiosidade. Ela queria saber mais sobre a ancestralidade da família, criar uma árvore genealógica para os filhos. É só para saber de onde a gente veio, ela disse para o marido. Vai ser divertido. Ela pediu para Ricardo e Maria José fazerem o teste também. Maria José tentou inventar desculpas, mas não conseguiu se esquivar sem parecer suspeita. Quando os resultados chegaram, o mundo de Ana Paula desabou. O teste mostrava que Ricardo não era seu pai biológico. Isso deve ser erro, ela disse para o marido. Vou fazer outro teste. Fez 3 testes diferentes. Todos deram o mesmo resultado. Ricardo não era seu pai. Foi aí que ela veio me procurar, desesperada, querendo respostas que só eu podia dar. Dona Irene, o que aconteceu no dia que eu nasci? Por favor, me conte a verdade. Eu olhei para aquela mulher de 33 anos, mãe de 2 crianças, e vi a mesma garotinha que eu tinha visto crescer com dúvidas sobre sua própria identidade. Ana Paula, tem coisas que é melhor deixar como estão. Não, Dona Irene, eu tenho o direito de saber quem é meu pai. Meus filhos têm direito de conhecer o avô verdadeiro. Foi quando eu percebi que não tinha mais como fugir. Depois de 33 anos, a verdade tinha encontrado seu caminho até a superfície. Sentei Ana Paula na minha mesa da cozinha, a mesma onde ela tinha comido bolo tantas vezes quando criança. Preparei um café bem forte porque eu sabia que ela ia precisar. Ana Paula, o que eu vou te contar vai mudar sua vida para sempre. Tem certeza que você quer saber? Tenho, Dona Irene. Eu preciso saber. Então contei tudo. Desde a noite do parto, passando pela confissão desesperada da Maria José, até o momento em que João Carlos se mudou para São Paulo para fugir da verdade. João Carlos é meu pai? Ela perguntou com voz trêmula. É. Sua mãe teve um caso com ele enquanto Ricardo estava viajando. Foi só uma vez, mas você é fruto desse encontro. Ana Paula ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação. Depois, começou a chorar. Minha vida inteira é uma mentira, ela disse. O homem que eu chamo de pai não é meu pai. O homem que eu chamo de tio é meu pai de verdade. Ricardo sempre foi seu pai em todos os sentidos que importam, eu disse. Ele te criou, te amou, te deu tudo o que você precisava. Mas João Carlos também me amava, não é? Por isso os presentes caros. Por isso ele se afastou. Por isso ele ficou desconfortável no meu casamento. Amava sim. Ama até hoje. Mas ele nunca pôde demonstrar porque isso destruiria a família. Ana Paula ficou me olhando com raiva e decepção. E a senhora? Por que nunca me contou? Eu tinha direito de saber. Porque não era meu segredo para contar, filha. E porque eu achei que seria melhor para todo mundo. Melhor para quem? Para minha mãe, que viveu com culpa a vida toda? Para o meu pai verdadeiro, que não pôde criar a própria filha? Ou para mim, que cresci sem saber quem eu realmente sou? Ela estava certa. Ninguém tinha se beneficiado daquele segredo. Todos tinham sofrido, cada um do seu jeito. Tô terminando essa história 1 ano depois da revelação. Ana Paula confrontou Maria José, que finalmente admitiu tudo. Foi um momento doloroso, mas necessário. Perdoa sua mãe, eu disse para Ana Paula. Ela era jovem, cometeu um erro e passou a vida inteira pagando por ele. Ana Paula também foi atrás de João Carlos em São Paulo. Eles se encontraram e pela primeira vez em 33 anos, puderam ter uma conversa de pai e filha. Por que você nunca me contou? Ela perguntou para ele. Porque não era meu lugar. Você já tinha um pai que te amava.
Não queria destruir isso. Hoje, João Carlos voltou para Pedra Branca. Ele é oficialmente o avô dos netos. E Gabriel e Sofia adoram o vovô João, que veio morar perto deles. Ricardo ainda não sabe a verdade. Ana Paula decidiu não contar para ele. Ele sempre foi meu pai, ela disse. Isso não vai mudar. E João Carlos concordou. Ricardo criou você, Ana Paula. Ele merece continuar sendo seu pai. Então criaram um arranjo silencioso. João Carlos é oficialmente o tio querido, que resolveu ficar mais próximo da família. Só nós 4 sabemos a verdade. Ana Paula, Maria José, João Carlos e eu. Maria José e João Carlos fizeram as pazes com o passado. Eles se perdoaram mutuamente pelo erro que cometeram 33 anos atrás. Foi um momento de fraqueza, Maria José me disse, mas resultou na Ana Paula. Como posso lamentar algo que trouxe minha filha ao mundo? Ana Paula hoje tem paz. Ela sabe quem é, conhece sua história completa, tem relacionamento com os 2 pais, o que a criou e o que a gerou. Obrigada por ter guardado o segredo, dona Irene, ela me disse. Se a senhora tivesse contado na época, eu não teria tido a família que tive. E obrigada por ter contado agora. Eu precisava saber. Se tem alguém aí carregando um segredo sobre paternidade, escuta o que essa velha parteira tem para dizer. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. É melhor contar no tempo certo do que deixar para a vida revelar no tempo dela. Esta é minha história. A história de um segredo que guardei por 33 anos, mas que no final trouxe paz para uma família que sempre foi unida pelo amor, mesmo sem saber a verdade completa.